Esporte, está começando o Zoom Notícia. O Zoom Notícias serão programas gravados que nós estaremos colocando no nosso canal quando o nosso âncora Ramon estiver em suas viagens e não poder estar fazendo as suas narrações. Então eu, o Lucas e o Roberto sempre estaremos aqui gravando algum vídeo para não ficar sem notícia para os nossos inscritos. Você que não é inscrito, já se inscreva no canal, acione o sininho para receber mais notícias do Zoom do Esporte. E você que já é inscrito, já dá uma curtida para dar uma fortalecida aí no nosso canal. Então, vamos falar um pouco da Copa do Brasil e depois eu vou fazer uma simulação das quartas de finais. E você que está aí no vídeo, se você quiser vir nos comentários depois e ver que deu certinho aí se você concorda com a minha simulação, e se você não concordar, coloca qual que seu time gostaria que enfrentasse nas quartas de finais da Copa do Brasil. Então vamos falar um pouco da Copa do Brasil. Teve jogos até um pouco fáceis, outros mais ou menos, e aí teve jogos até meio complicados. Vamos falar de jogos que foi assim mais tranquilo. O Corinthians passou fácil pelo Santos, né? Fez o primeiro jogo perfeito, 4-0, e depois na Vila Belmiro deu uma segurada lá, perdeu de 1-0 e classificou para outra fase. Outro time também que foi tranquilo foi o América Mineiro. No Independência venceu por 3-0 e no Newton Santos fez um jogo bem burocrático, mas mesmo assim saiu vitorioso por 2-0 e passou para as quartas. Um time também que foi assim bem tranquilo foi o Atlético Goianiense, 0-0 dentro dos seus domínios, mas na Serrinha fez 1-0 no primeiro tempo e muito rápido fez 3-0 e aí soube controlar, passando também para as quartas de finais. Um que passou um pouco de sufoco foi o Atlético Paranaense. Venceu fora de casa, lá na Bahia, mas dentro de casa, logo no começo, menos de 10 minutos, ou 5, não me lembro agora, já saiu o gol do Davó, já fez 1-0. O Bahia teve uma chance de fazer 2-0 debaixo da trave, o jogador do Bahia perdeu, mas aí o Felipão foi mudando as peças e quase já do meio para o fim já fez 2 gols, né? Um foi até nos acréscimos e sacramentou aí a sua passagem para as quartas de finais. Um outro time também que se sentiu em casa foi o Fluminense. Venceu no Maracanã por 2-1 o Cruzeiro, mas no Mineirão se sentiu em casa à vontade, fez 3-0, mostrando a sua força e um comando do Fernando Diniz que vem funcionando a cada jogo. Venceu o Corinthians, venceu o Ceará, venceu o Cruzeiro 2 vezes. Outro jogo também bem disputado foi Fortaleza e Ceará. O Fortaleza no primeiro jogo venceu por 2-0 e no segundo jogo, mais que pressionou do começo, meio e fim, o Ceará só conseguiu fazer um gol, deixando assim aberto para as quartas de finais o caminho para o Fortaleza. 2 jogos que foram bem complicados: Atlético Mineiro e Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Atlético Mineiro, dentro dos seus domínios, venceu por 2-1, estava 2-0, um placar bem seguro, porém tomou um gol que mudaria a trajetória do Maracanã. Gabigol chamou a torcida, falou que ia ser um inferno e foi mesmo. 69 mil pessoas, quase 69 mil, 68 e alguma coisa, vamos colocar 69 mil pessoas no Maracanã, empurrando no começo, meio e fim o Flamengo. Arrascaeta em 2 tempos, primeiro e segundo tempo, faz 2-0 e leva o Flamengo para as quartas de finais. O outro jogo foi São Paulo e Palmeiras. São Paulo vence o primeiro jogo, 1-0, gol do Patrick. No segundo jogo, bem polêmico, várias situações reviravoltas. 12 minutos o Palmeiras já estava ganhando de 2-0. Depois teve a chance na sua mão com o Rafael Veiga de fazer o terceiro de pênalti, desperdiçou. Teve o pênalti para o São Paulo logo no mesmo lance, saído de tiro de meta. E aí uma polêmica que Caleri está impedido, não está impedido, o VAR não traça a linha, o Gomes puxa, não puxa, mas aí o Luciano não tem nada a ver com isso. Fez o 2-1, levou para os pênaltis, aí o Jandrei se consagrou defendendo um pênalti do Rafael Veiga, que até é bem complicado, né? Um cara que nunca tinha perdido o pênalti, perdeu contra o Santos, perde no tempo normal com o São Paulo e depois nos pênaltis também perde bem decisivo. E aí o Wesley perde também, e aí o Igor Gomes, que já vinha sendo muito taxado, muito cobrado, até eu mesmo cobrava muito ele pelos 90 minutos jogado, foi lá e colocou o São Paulo nas quartas de finais. Então,
são os 8 que estão aí, que agora nós vamos fazer aquela brincadeira, né? Eu vou fazer aqui uma simulação e, como eu falei, se você quiser ir nos comentários, coloque aí, né, que time que você gostaria de estar enfrentando, né, se o seu time estiver na oitava de finais. Se você quiser também dar sua opinião, que o seu time não esteja, você gostaria de estar vendo, tá? Então, estão aqui os 8 times classificados. Teve um que caiu aqui. Vamos ver quem que é esse que caiu. Então, vamos começar com o primeiro time. Vamos sortear aqui. Flamengo. Flamengo, que nós acabamos de falar aqui, fez um inferno no Maracanã. Gabigol trouxe todo mundo para o Maracanã. Vamos ver quem que o Flamengo enfrentaria aqui nas quartas de finais. Nossa! Corinthians! Duelo da Libertadores e agora na nossa simulação do Zoom do Esporte, quartas de finais novamente, Flamengo e Corinthians. Segundo confronto, quem será? Vamos ver aqui. São Paulo. O São Paulo que falamos agora, né? Foi heróico, tá trazendo essa classificação nas quartas de finais, até porque estava perdendo de 2-0 e conseguiu aí uma sorte também, né? Como diz o Abel. Por ter perdido o terceiro, né? O Rafael Veiga poderia ter matado o jogo e aí depois conseguiu o pênalti e deu o que aconteceu nos pênaltis. E o São Paulo vai enfrentar quem, hein? Quem que o São Paulo vai enfrentar nessas quartas de finais na nossa simulação? Atlético Goianiense. Um time também que fez o segundo tempo perfeito contra o Goiás, fazendo 2 gols logo rápido e indo para as quartas de finais. E agora na terceira, o terceiro confronto, Fluminense. Fluminense que vem fazendo uma bela campanha, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Passeou em Minas, né? Enfrentou o time da Série B, que é o Cruzeiro, e mostrou sua força. E o Fluminense vai enfrentar quem? Nossa, o América Mineiro. Que confronto, hein? Duas equipes em evolução, bem jogado, Mancini mantendo o estilo de jogo bem feito do América Mineiro. Vai ser um jogaço. Se realmente for esse confronto, vai ser um jogaço. E ficou agora o quarto confronto, Fortaleza vai enfrentar o Atlético Paranaense. Então está aí os confrontos. Flamengo, não vou fazer sorteio de mando de campo porque é só mesmo uma brincadeira, tá? Então fica os confrontos aí, eu vou colocar aqui na telinha os confrontos e aí depois você aí que queira fazer parte aí também dessa brincadeira, colocando aí nos comentários: valeu, eu quero esse time mesmo. Não, esse não, eu queria o outro. Eu queria estar vendo esse tipo de confronto. Fica à vontade, seja o dono do nosso canal. Abusa e abusa aí nos comentários, tá bom? Então, por esse primeiro vídeo aí do Zoom Notícia, eu vou ficando por aqui. Espero que você gostou. Novamente, a gente chama o pessoal aí que não é inscrito, se inscrever no canal, acionar o sininho. E quem já é inscrito, já dá uma curtida aí no nosso canal, tá bom? Então, vamos ficando por aqui, tá bom? Fica com Deus, fui!